teria de ser o detentor não só de um banco de pegadas inertes de memória, que um médium de algum modo deveria ser capaz de ler, mas também de um conjunto complexo e interrelacionado de capacidades conceituais, que, segundo argumentei, não devem ser baseadas em marcas ou representações interiores sobre qualquer substância, mas, ao contrário, constituem princípios, de acordo com os quais todo o sistema se comporta. Entretanto, não consigo formar uma ideia suficientemente clara do que poderia constituir um fator psíquico para criticar pormenorizadamente a questão. Casos de aparente reencarnação levantam questões análogas, se bem que, de certo modo, as questões sejam mais simples. Ao passo que em casos de mediunidade mental há duas questões em foco. A. Se nas comunicações há ou não, em atividade, um fluxo de consciência diverso daquele, ou daqueles, do médium com que nos defrontamos. B. Nos casos de reencarnação, só precisamos saber se a consciência da pessoa viva com que nos deparamos é contínua, no mesmo sentido, aquela anteriormente associada a outro corpo, em outra época. Algumas pessoas argumentariam que, como questão de lógica, mas que de fato, só podemos reidentificar algo como a mesma coisa que previamente encontramos se puder ser demonstrado ou aceito ter havido uma história que continuou no espaço e no tempo, no intervalo. Daí, nos casos de reencarnação, não podemos identificar a atual personalidade com a anterior por mais acuradas que sejam as lembranças desta em relação aos eventos da vida da outra. Argumentos análogos são usados para mostrar que a sobrevivência desincorporada é sem sentido. Não poderíamos estabelecer critérios para decidir se uma entidade sem corpo teve um histórico espaço-temporal contínuo ou distinto de outras tais entidades. Daí uma entidade desincorporada não pode ser identificada com o antigo ocupante de um corpo vivo. Não concordo com estes argumentos, mas a literatura a respeito é considerável e não posso fazer esta digressão aqui. A teoria do fator psíquico poderia ser posta à prova em casos de reencarnação. Envolveria dizer que alguma parte, ou elemento, ou aspecto de encarnação anterior sobrevive, vindo de algum modo, a influenciar o sistema nervoso da personalidade atual, faz com que tenha experiências assim como lembrar-se de eventos que de fato pertenceram à vida da personalidade passada. Entretanto, as mesmas obscuridades cerceiam aqui a teoria do fator psíquico bem como em relação a controles e comunicadores mediúnicos. Além de várias outras pressuposições que precisariam ser encaixadas, pelo fato de a personalidade atual estar pronta para afirmar que as experiências da vida passada das quais se lembra eram dela, e pelo fato de que, em contraste com médiuns, os sujeitos de casos de reencarnação só são influenciados por um fator psíquico ou, de qualquer modo, por não mais de um fator psíquico, de um dado período do passado. Além do que, há uma arbitrariedade nada racional sobre as tentativas de aplicar a hipótese do fator psíquico aos melhores casos de reencarnação. Pois propõe-se que há algo, uma entidade anteriormente encarnada de um certo tipo, outrora foi consciente e tinha certas capacidades conceituais, memórias, etc., e que algo, uma entidade atualmente encarnada, seja consciente e possua capacidades conceituais muito semelhantes, memórias, etc. E inclusive a lei e continuidade de consciência com a entidade previamente encarnada, mas que não há, de fato, continuidade de consciência entre as duas, a continuidade aparente sendo efetuada pela intervenção casual de um fator psíquico irracional, cuja natureza é desconhecida. A segunda das outras duas questões que se apresentam, é se levarmos a sério a hipótese da imortalidade, é igualmente difícil. É a seguinte: falei das memórias de cada pessoa, e suas capacidades conceituais em geral, como conjuntos de princípios que funcionam predominando e restringindo,
e que não são redutíveis aos padrões das atividades eletroquímicas exibidas pelos conjuntos de células cerebrais. Se a personalidade humana, sob qualquer significação, sobrevive à morte, são estes princípios, diferentes conjuntos de princípios para diferentes pessoas, que precisam sobreviver e se manifestar de novo. Mas princípios de funcionamento não podem existir no vazio. Devem ser princípios de funcionamento de algo. E se podem sobreviver à destruição do cérebro ao qual originalmente estavam associados, não podem ter sido princípios de operação daquele cérebro primariamente, mas de maneira derivada e, ao contrário, devem ter sido princípios de operação de algo que operou através daquele cérebro. O que poderia ter sido isto? Uma mente ou uma alma tais como concebidas pelo pensamento teológico e filosófico do Ocidente. Um dos fatores psíquicos de Brode. Uma porção da mente divina ou alma do mundo. Alguma espécie de emanação física ou campo, cuja natureza íntima no momento não conseguimos vislumbrar. Um aspecto do holomovimento. De onde veio isto? Foi criado pelas atividades do cérebro quando estas ultrapassam um certo grau de complexidade. Resultaria da interação da atividade cerebral com alguma influência externa ao cérebro. Existiu por si só e simplesmente se manifestou através do cérebro, quando as atividades deste atingiram um grau de complexidade que permitiram isto. Perante todas estas perguntas, e muitas outras, confesso-me aturdido, à cata de respostas. Muitos, na verdade, acharam as próprias perguntas ridículas ou ininteligíveis. Talvez sejam. Só posso responder, que, tanto quanto posso dizer, é mais por causa de fatos e argumentos do que por tendências preexistentes, as quais sou levado a questionar. Discuti estas duas interessantes questões abstratamente, mas é claro que há fenômenos que as fundamentariam. Alguns diriam que os controles dos médiuns muitas vezes nos disseram tudo o que podemos ou precisamos saber sobre estes assuntos. Todos estes controles, pelo que sei, alegam que eles, e outros mortos, são indivíduos totalmente conscientes tal como eram antes da morte. De fato, muito mais. E vários controles nos favoreceram com muitas supostas informações, muitas vezes de caráter científico ou pseudocientífico, sobre o que é e como é sobreviver à morte do corpo. Uma sugestão comumente feita é que temos um segundo corpo, por vezes, mais de um, de uma natureza tênue e sutil, feito, como é às vezes dito, de uma matéria em um nível mais alto de vibração do que a matéria de nossos corpos atuais. Este segundo corpo, ou alma, é a verdadeira residência, ou veículo, daquela centelha divina, o espírito, que constitui nossa inteligência animadora, tanto aqui como no além. Ora, se um controle mediúnico, de início, nos dá uma convincente evidência de identidade, e então passa a nos brindar com copiosos ensinamentos sobre o mundo do além e seus habitantes, deveríamos achar que o que ele tem a dizer, contendo assim informação em primeira mão, vale a pena ser escutado. A falácia, infelizmente, está nas considerações que adiantei no capítulo 8. Há razões para supor que, qualquer que seja a fonte última das declarações evidenciais feitas pelos controles de médiuns de transe, estes mesmos controles são dramatizações de algum nível da mente do próprio médium. Daí, ser inteiramente possível que quaisquer ensinamentos que os controles possam transmitir, ou as afirmações supostamente científicas que façam, emanem do médium, neste mundo, ao invés do controle, no outro mundo. Não se deveria rejeitar estas afirmações só por causa desta possibilidade, mas seria desejável testá-las da mesma maneira que se testariam quaisquer outras afirmações de fundo científico, por observação e experiência. Desgraçadamente, ainda não ouvi nenhuma dessas afirmações que tenha sido suficientemente explícita e, de acordo com as tendências da ciência moderna, que as tornem verificáveis. Entretanto,
Há certos fenômenos, bastante comuns, e adequadamente registrados, que parecem lançar alguma luz sobre as duas questões que estivemos discutindo. Tais fenômenos são os que ocorrem nas experiências além do corpo EFIX, e as aparições. Os casos que se englobam sob esses títulos foram coligidos e publicados em escala considerável por membros da SPR e da ASPR. Uma revista abrangente dessa ampla literatura não está no âmbito do presente volume. Os leitores desejosos de embarcar num estudo mais extenso poderão consultar outros 2 livros desta série, Fantasmas e Aparições, por Andrew Mackenzie, e Experiências Fora do Corpo, por Susan Blackmore, ou algumas das numerosas outras obras sobre os mesmos assuntos. Só direi o suficiente sobre estes casos, para indicar sua possível influência sobre as questões que aqui nos ocupam, e sobre o problema da imortalidade, em geral. EFIX. Experiências fora do corpo, EFIX, são aquelas usualmente breves e curiosas experiências em que uma pessoa parece deixar seu corpo e observar o mundo de um ponto de vista diverso do que teria se ainda estivesse em seu corpo. Em alguns casos, as pessoas alegam ter visto e ouvido coisas, objetos que estavam realmente ali, eventos e conversações que realmente ocorreram, que não poderiam ter visto ou ouvido das posições reais de seus corpos. As EFIX são surpreendentemente comuns. Pesquisas diferentes deram resultados um tanto diferentes, mas, no total, penso que não estaríamos errados ao dizer que uma pessoa em cada 10 ou uma em cada 20 teve uma experiência assim, pelo menos uma vez. As EFIX são mais frequentes durante o sono, na inconsciência posterior à anestesia, por golpe na cabeça e sob tensão nervosa. Mas podem ocorrer durante quase todo tipo de atividade. Green cita alguns casos em que motociclistas em velocidade, subitamente encontraram-se flutuando acima de suas máquinas, olhando para baixo, para seus próprios corpos, enquanto dirigiam. Mas não ocorreram acidentes. Fui informado por uma autoridade em medicina aeronáutica, de que pilotos de aviões a grandes altitudes, talvez afetados pela ausência de vibrações e uniformidade de estímulo sensorial, analogamente encontraram-se fora de seus aviões, esforçando-se para entrar de novo. Sob tais circunstâncias, pode-se compreender a luta para voltar. Nem todas as EFIX ocorrem espontaneamente. Algumas pessoas, por várias técnicas, cultivaram a faculdade de induzi-las mais ou menos à vontade, e várias delas escreveram relatos detalhados de suas experiências. Estes relatos nem sempre coincidem com os das pessoas que sofreram EFIX espontâneas. Por exemplo, a grande maioria dos viajantes astrais voluntários afirma que eles se encontram ainda incorporados, mas num corpo cuja forma, características externas e localização espacial são facilmente alteráveis à vontade. E muitos referem-se a um cordão de prata elástico que une seu novo corpo ao antigo. Uma percentagem menor dos que sofrem EFC espontânea menciona ter outro corpo, e alguns dizem especificamente que se encontram sem corpo. O cordão de prata é raramente mencionado. É difícil não suspeitar que muitas características das EFIX autoinduzidas sejam determinadas por leituras e expectativas anteriores do sujeito. As EFIX, especialmente as espontâneas, costumam ser muito vívidas, à semelhança às experiências de vigília do cotidiano mais do que a sonhos, e podem causar considerável impressão nos que as sofrem. Tais pessoas podem achar difícil de acreditar que não deixaram seus corpos, e podem tirar a conclusão de que têm uma alma separável, talvez associada a um segundo corpo, que sobreviverá num estado de consciência total, se não de consciência ampliada, após a morte. A morte seria uma EFC da qual não se volta ao corpo. Tais conclusões apresentam-se mais fortemente às mentes dos que sofreram a EFC conhecida como experiência próxima da morte ou EPM. Não é raro que as pessoas que estiveram à morte foram salvas, digamos,
Uma colapso cardíaco ou ferimentos graves num acidente relatem uma experiência, comumente muito vívida e impressionante, de terem deixado seus corpos, terem viajado, frequentemente num corpo duplo, ao limiar de um mundo novo e maravilhoso. No limiar, são detidos por uma presença ou por um amigo ou parente morto, e enviados de volta, porque, como lhes é informado, sua hora ainda não chegou. Despertam para se encontrarem de volta em seus corpos. Ultimamente, EPM, mais que as EFIX, tem cativado a imaginação do público, especialmente nos Estados Unidos, e pesquisas recentes de pacientes que chegaram perto da morte sugerem que EPIMs são muito mais comuns do que se pensara antes. Sofrer uma EPM pode mudar toda a visão religiosa e filosófica de um paciente. Parece-lhes aprender, pela experiência, como é morrer. Cresceu uma escola de pensamento dentro da parapsicologia, e à sua volta, que leva estas ideias muito a sério. Podemos nos referir a esta escola como animista, animismo sendo a opinião de que toda a mente humana, antes ou após a morte, está essencial e inseparavelmente associada a algum tipo de veículo quase físico que não é normalmente perceptível aos sentidos dos seres humanos em sua vida atual. Um argumento que se ouve a miúde dos membros da escola animista é o seguinte: as EFICs e as EPIMs são, pelo que sabemos, universais. Foram registradas em diferentes partes do mundo e em muitas eras históricas. As experiências das pessoas envolvidas devem refletir características genuínas da constituição humana, pois não podemos supor que elas derivem de uma corrente comum de tradição religiosa ou crença popular. As sociedades onde foram observadas são muito separadas no espaço e no tempo para que assim fosse. O tópico mais forte do repertório animista ainda não foi mencionado. Há alguns casos, e não poucos, em que a pessoa que está sendo submetida a uma FC encontra-se no lugar, ou projeta-se para ele, distante de seu corpo físico, sendo vista naquele lugar por uma pessoa ali presente. Tais casos são conhecidos como recíprocos, e passarei a dar um exemplo. O seguir, um extrato de depoimento enviado à ASPR, em maio de 1957, pela senhorita Martha Johnson, mulher de 26 anos, de Plains, Illinois. Ela descreve um sonho que teve na madrugada de 27 de janeiro de 1957. Sonhou que estava viajando, a pé ou flutuando para a casa de sua mãe, no norte de Minnesota, a 1.500 quilômetros de distância. Depois de pouco tempo, parecia estar só, atravessando uma grande escuridão. Então, de repente, debaixo de mim, como se eu estivesse a uma grande altura, pude ver um pequeno oásis de luz no vasto mar de escuridão. Comecei a me inclinar para ele, pois sabia que era a casinha ao lado da escola, onde mora minha mãe. Depois que entrei, inclinei-me contra um armário de pratos com os braços cruzados, pose em que sempre fico. Olhei para minha mãe, que estava inclinada sobre uma coisa branca e fazendo algo com as mãos. Não parecia ver-me, de início, mas por fim ergueu a cabeça. Tive uma sensação de alegria então, depois de ficar mais um segundo. Voltei-me e andei uns 4 passos. Ela despertou de seu sonho às 2h10. A mãe relata suas experiências em 2 cartas à sua filha, datadas de 29 de janeiro de 1957 e 7 de fevereiro de 1957, de onde extraí o seguinte. Creio que era noite de sábado, 1h10, 26 de janeiro ou talvez 27. Deveria ser 2h10, no seu fuso. Estava passando a ferro uma blusa aqui na cozinha. Levantei os olhos e vi você junto ao armário, de pé, apenas olhando para mim e sorrindo. Eu ia começar a falar, e você desapareceu. Esqueci por um minuto onde estava. Acho que os cães a viram também. Ficaram excitados e quiseram sair. Pensaram que você estaria junto à porta. Farejaram e ficaram inquietos.
Seu cabelo estava bem penteado, num rabo de cavalo com aquele cacho bonito na frente. Sua blusa estava bonita e leve, parecia quase branca. A senhorita Johnson confirmou na correspondência que tinha viajado vestida desta maneira. Nesse caso, a viajante percebeu detalhes corretos da cena que visitou, de modo que sua experiência dificilmente pode ter sido uma alucinação, e o corpo em que acreditava estar correspondia, quanto ao penteado e roupa, ao que sua mãe viu de pé junto ao armário. Por certo, não podemos duvidar que há algo, um corpo duplo. Saiu da senhorita Johnson, agindo como veículo de sua consciência ou, em parte, como produto dela, e, ao fim de sua viagem, foi de fato vista por sua mãe, e teria sido vista por qualquer pessoa com a sensibilidade certa e que estivesse no local. Não é igualmente óbvio que se o corpo físico da senhorita Johnson fosse destruído durante sua ausência, ela seria deixada consciente, uma pessoa completa, e ainda ocupando algum tipo de corpo sutil, ou rarefeito. Assim o animista, começando por seu estudo de Éficas e Épions, vem com respostas às duas questões que coloquei no começo do capítulo. Ele alega a evidência de que após a morte, continuamos a ser os indivíduos conscientes que sempre fomos. B. O veículo de nossas memórias e disposições psicológicas é um segundo corpo, cujas propriedades, outras, talvez, além de ser maleáveis pelo pensamento, são, ele admite, amplamente desconhecidas. Além de tomar Éficas e Épions como evidências da imortalidade, o animista oferece o seguinte argumento para considerar outra classe de fenômenos como evidência. Na literatura das aparições, tópico que logo abordarei, uma amostra substancial de casos de aparições de mortos, alguns vistos por testemunhas que não conheciam o falecido em vida. Uma extensa pesquisa estatística pelo falecido professor Orneart sugere que aparições dos mortos e fantasmas de projetores vivos em casos recíprocos, como classes, são indiscerníveis uns dos outros no que se chamaria de características externas, tais como, se o vulto era sólido, se usava roupas comuns, se foi visto por mais de uma pessoa, se falava, se ajustava a seu ambiente físico, etc. Ora, sabemos que em casos recíprocos, o fantasma do projetor, de algum modo, é o centro ou veículo da consciência, a do projetor. Como as aparições dos mortos e de projetores vivos manifestamente pertencem à mesma classe de objetos, ou eventos, podemos inferir que se as aparições dos vivos são veículos para a consciência da pessoa em questão, isso deve valer também para as aparições dos mortos. Daí, a consciência dos mortos sobreviver e possuíram se utilizar de um corpo. Aparições. Agora quero abordar o mesmo assunto a partir de um ponto algo diferente, isto é, a partir dos fenômenos de aparições a que aludi brevemente. Histórias de aparições fantasmas têm sido relatadas em todas as sociedades, das quais temos suficientes registros. As pesquisas modernas sugerem que na sociedade ocidental, talvez uma pessoa em cada vez, em estado sadio, sóbrio e desperto, tenha visto um vulto humano ou ouviu uma voz humana que não correspondia a nenhuma pessoa presente. Por vezes o vulto visto também é ouvido, só raramente é percebido pelo tato. A explicação mais comum é uma versão ou outra da hipótese animista, que acabo de discutir. Essa teoria é rejeitada pela maioria dos modernos parapsicólogos, muitos dos quais veem as aparições como alucinações, criações da mente sem realidade exterior. Suas principais razões são as seguintes: muito embora as aparições, com umas poucas exceções, tendem a se parecer e se comportar como pessoas comuns, têm o hábito de desaparecer subitamente em pleno ar, sem deixar sinal, podem fazer coisas que sujeitos físicos não poderiam fazer, assim como atravessar portas e paredes, são capazes de se moverem instantaneamente de um lugar para outro.
por vezes são acompanhadas por atributos fantasmagóricos e simbólicos, tais como carros fúnebres ou esquifes. Se são vistas abrindo uma porta ou movendo um objeto, este será descoberto depois como se não tivesse sido movido, e a porta ainda trancada. As portas se abrindo e os movimentos dos objetos eram parte, não tanto de uma alucinação, mas de toda uma cena alucinatória. A teoria da alucinação, nas aparições, tem muito em seu favor. Mas também se confronta com certas dificuldades. A mais óbvia é o fato de que, num número não pequeno de aparições, as alucinações podem ser descritas como verídicas. Mas isto não significa que elas correspondem, de maneiras para as quais não podemos oferecer explicação comum, a algum evento exterior a elas, ou com as experiências de outro ou outros percipientes. As principais classes de alucinações verídicas são: 1. Aparições de crise, constituem a maior classe de alucinações verídicas. O percipiente vê, ou ouve, mas por simplicidade, confinar-me-ei aos casos visuais, uma pessoa conhecida, que então desaparece de maneira inexplicável. Depois, descobre-se que a pessoa vista morreu, ou sofreu alguma crise desagradável, na hora, ou perto da hora da aparição. Por convenção, uma aparição de crise deve ocorrer dentro de 12 horas antes ou depois da crise. 2. Aparições coletivamente percebidas. Duas ou mais pessoas simultaneamente veem o mesmo vulto fantasmagórico no mesmo lugar. Alucinações de todas as outras classes podem, ademais, ser coletivamente percebidas. 3. Aparições de pessoas mortas. Por convenção, uma aparição só é classificada como post-mortem se a pessoa que ela representa esteve morta há pelo menos 12 horas. Tais aparições podem ser classificadas como verídicas se a. O percipiente não sabia que a pessoa que viu havia morrido. B. A aparição, apesar de não ser conhecida do percipiente, foi depois identificada por ele, por exemplo, por uma fotografia, como sendo a pessoa morta anteriormente associada ao local em questão. C. O vulto transmitiu alguma informação outrora conhecida do morto, mas antes desconhecida do percipiente. D. O vulto manifestou algum propósito característico ou apropriado ao morto, mas desconhecido ou não característico do percipiente. 4. Aparições de assombrações. O mesmo vulto é visto no mesmo local numa série de ocasiões diferentes pelos mesmos, ou, melhor ainda, ou por diferentes percipientes. Tais aparições são usualmente tomadas como sendo de pessoas mortas, mas falta evidência de sua identidade. 5. Aparições de pessoas vivas. Tais aparições podem ser chamadas verídicas se, por exemplo, o vulto visto é de pessoa viva que anteriormente frequentava aquele lugar, ou de pessoa viva que deverá chegar ali, de preferência, inesperadamente. De cada uma dessas classes há casos bem comprovados. Mais adiante, darei alguns exemplos, mas não de todas estas classes. Os leitores podem se dar ao trabalho de consultar algumas referências dadas anteriormente, e estudar alguns testemunhos por si mesmos. Se aceitamos que ocorrem casos dessas 5 categorias, como a teoria da alucinação se acomoda a elas? A resposta é até óbvia. A teoria da alucinação deve ser suplementada pela introdução da PES. O percipiente acrescenta à sua alucinação, como se a recheasse, informação obtida por PES. É onde aparece a veracidade. A forma de PES envolvida, exceto na primeira categoria, e a telepatia. Em alguns casos, aparições dos mortos e assombrações, poderíamos invocar telepatia com os vivos ou com os mortos. Por ora, ater-me-ei a versão que postula telepatia com os vivos. Quando a teoria da alucinação é suplementada pela introdução da PES, temos uma variedade de possíveis explicações das várias categorias de alucinação verídica. Nas aparições de crise,
O percipiente tem conhecimento por peso da morte ou morte iminente da pessoa em questão. A informação é recebida por algum nível ou subliminar da personalidade, e tem alguma dificuldade em emergir na consciência ordinária. Consegue romper a barreira sob a forma de um automatismo sensorial. Nas aparições percebidas coletivamente, um percipiente toma consciência telepática da alucinação do outro, e constrói, ele mesmo, uma alucinação correspondente, ou talvez ambos, telepaticamente, contatem uma fonte exterior. Em casos de assombrações e aparições dos mortos, a testemunha faz contato telepático com alguma pessoa viva que se lembre do morto que faleceu naquele lugar, ou talvez veja, por clarividência, um álbum de fotografias que contém uma foto daquela pessoa, e assim por diante. Tudo pode soar muito plausível, se não analisarmos tudo muito cuidadosamente. Quando os proponentes da teoria da alucinação, para sua grande alegria, expulsaram os membros da escola animista de seu território, acabaram conseguindo um efeito contrário. Em outras palavras, tentaram desenvolver uma teoria alucinatória de efix, epios e casos recíprocos. Argumentam nas seguintes linhas: pode ser verdade que efix e epios ocorram em todo o mundo, e que não podemos atribuir à propensão universal de sofrer tais experiências à influência de uma tradição cultural comum. Mas não se segue daqui que estas experiências reflitam algum fato básico da constituição humana, por exemplo, que somos compostos de corpo, alma e espírito. Antes refletem o fato que, fundamentalmente, as mentes das pessoas funcionam da mesma maneira em culturas diferentes. A teoria da alma na constituição humana é óbvia, dado alguns eventos notáveis, mas não incomum: sonhos, alucinações, perda dos entes queridos. Que a teoria da alma surge e se adapte às experiências das pessoas em todos os cantos do globo é um fato não mais surpreendente que certos temas recorrentes nas lendas de culturas amplamente separadas. E as experiências, como temas mitológicos, tendem a emergir em certas situações, sonhos, drogas, alucinação, e em resposta a certas solicitações externas, preocupação, anestesia, falta de oxigênio no cérebro depois de um ataque cardíaco, usualmente tensões que a pessoa não pode fazer nada para aliviar. As efix, as epios e certas alucinações correlatas, de acordo com esta opinião, são geradas como meio de enfrentar pressões psicológicas que seriam, de outra forma, intoleráveis. De fato, ao se examinar numerosos relatórios de efix e epios, pode-se ver claramente que os temas básicos são fortemente influenciados por fatores culturais, o que dificilmente seria o caso, se as experiências fossem visões da natureza da alma e do mundo do além. As efix autoinduzidas de xamãs e curandeiros são bem diferentes da dos nossos viajantes astrais domésticos. Os que sofrem EPM em nossa sociedade tendem a se ver em deslocamento para um reino pacífico e harmonioso de indescritível beleza. As EPMs medievais contêm visões horríveis do inferno, bem como visões de um céu que nem todos apreciariam. Uma quaquer do século XVIII vê aproximar-se um reino ressonante de canções de louvor ao Senhor Deus e ao Cordeiro, e assim por diante. E aqueles casos em que uma pessoa que esteve fora do corpo trouxe informação que não poderia ter obtido se tivesse permanecido onde estava seu corpo físico. Como já argumentamos que fatos adquiridos por PES podem ser incorporados em vários tipos de alucinações, a proposta que tais visões possam ser incorporadas em outro tipo bizarro de alucinação não criaria dificuldade adicional. Quanto aos casos recíprocos, as coisas ficam, claro, um pouco mais complicadas, mas sem muita dificuldade podemos desenvolver uma explicação. O projecionista adquire, por PES, informação sobre objetos e eventos num local distante, e constrói, a partir disso, uma alucinação representando aquela cena, de um certo ponto de vista. O percipiente naquela cena aprende, telepaticamente,
que o projecionista está tendo uma alucinação de estar naquele local. Ele incorpora esta informação numa sua representação alucinatória. Assim, damos conta dos casos recíprocos também. E, de fato, a teoria animista, que em tais casos diz que o projecionista sai investido num segundo corpo mais sutil, é obviamente sem sentido. Consideremos o seguinte caso recíproco, coligido por Nils Jacobson, psiquiatra sueco muito interessado em experiências insólitas. As duas pessoas envolvidas concordaram com a experiência. Eis um extrato de seus depoimentos. Jacob. Um dia depois de nossa decisão, levei minha irmã de carro a seu emprego. Eram 18 horas. De repente, lembrei-me de meu acordo com Eva. Então, transportei-me astralmente até sua casa e achei-a sentada no sofá, lendo alguma coisa. Fiz com que ela notasse chamando seu nome e mostrando-lhe que estava guiando meu carro. Ela levantou a cabeça e me viu. Depois eu a deixei. Estava de volta ao carro, que estivera guiado o tempo todo, sem me aperceber. Eva, eu estava sozinha, sentada na sala, reclinada num divã. De repente vi Jacob sentado à minha frente no carro, e vi metade do carro, como se eu estivesse lá com ele. Estava sentado ao volante, só vi a parte superior do seu corpo. Também vi o relógio do carro. Acho que faltavam alguns minutos para as 6. O carro não se dirigia para nossa casa, mas numa outra direção. Mesmo que se pudesse manipular a teoria animista, o que duvido, de modo a dar uma explicação plausível de como corpos duplos formam suas partes exteriores, como roupas, dificilmente se poderia estender a suposição para incluir a transformação deles na metade de um carro, completa, com um relógio dando a hora certa. A esta altura, um defensor da teoria da alucinação, sem dúvida, acharia ter varrido completamente os animistas para fora do campo, até mesmo em seu território favorito, o das EFICs, EPs e casos recíprocos. Quanto a mim, acho difícil discordar. Pelo menos, no momento, não tenho por que discordar, com base em EFICs e EPs, da teoria da alucinação, se bem não ficaria surpreso se aqui se descobrissem motivos para uma discordância. Por exemplo, foram feitos alguns estudos bem exaustivos nos Estados Unidos sobre pessoas que alegavam poder viajar à vontade fora do corpo. Foram feitas tentativas para determinar se tais pessoas acertam a pontaria e identificam corretamente objetos-alvo colocados em locais especialmente protegidos. B. Se, quando acertam, podem influenciar detetores, humanos, animais ou instrumentais, colocados à volta destes alvos. C. Se o sucesso em A correlaciona-se significativamente com o sucesso em B. Os resultados até hoje foram equívocos e um tanto frustrantes. Acho que seria razoável dizer que, enquanto os sucessos ocasionais foram relatados sob os 3 títulos, os sucessos não foram consistentes ou notáveis para aceitá-los ou rejeitá-los com confiança. A menos que experiências futuras produzam resultados inegavelmente positivos, devemos continuar a recusar a hipótese animista. Resumo. Comecei este capítulo discutindo 2 questões. Poderia a sobrevivência das memórias de uma pessoa, bem como outras capacidades conceituais, envolver ou equivaler à sobrevivência daquela pessoa como indivíduo consciente? B. Qual poderia ser a natureza daquilo que sobrevive, o presumido veículo das memórias e sobreviventes a tudo mais? Depois de discutir brevemente estas questões, voltei-me para as respostas dadas a elas pela escola dos animistas, que se interessaram especialmente por EFICs, EPs e casos recíprocos. Não pude aceitar essas respostas. Assim, estamos de volta ao começo do capítulo. Toda esta digressão teria sido uma perda de tempo. Espero que não, pois em primeiro lugar os fenômenos que tratei breve e incompletamente EFC, EPM, casos recíprocos, aparições,
são frequentemente introduzidos na discussão do problema da sobrevivência, de modo que é desejável que tivessem sido ao menos mencionados. Em segundo lugar, proponho usar o que disse neste capítulo como trampolim para uma ulterior exposição da teoria da alucinação aplicada às aparições e sua possível influência no problema da imortalidade da alma. 14. Aparições dos mortos. No capítulo anterior, expliquei por que a maioria dos parapsicólogos não via nenhuma realidade objetiva nas aparições, como alucinações construídas pela mente do vidente. As razões para esta opinião são tão fortes que, quando se depararam com casos em que o vulto forneceu ao percipiente informação que ele não conhecia previamente, os parapsicólogos, relutando admitir que algum ser exterior ao percipiente pudesse ter estado ali, sugeriram que o percipiente obteve a informação por sua própria pez, e por obscuras razões psicológicas, revestiram-na perante sua própria mente com uma alucinação. Adotei o ponto de vista da alucinação para lançar dúvidas sobre sua principal rival, a teoria animista. E com uma perversidade deplorável, agora lançarei dúvidas sobre a teoria da alucinação. As dúvidas que levantei dizem respeito, principalmente, às aplicações dessa teoria a certas aparições post-mortem. Podem ser ou não que dúvidas análogas sejam levantadas sobre outros tipos de casos. As aparições post-mortem pertencem àquela espécie que se julga ser de evidências da imortalidade. A aparição foi reconhecida ou subsequentemente identificada como pertencente a alguma pessoa morta, tendo, de um modo ou de outro, fornecido informações que a pessoa morta deveria possuir, mas não o percipiente, tendo propósitos característicos do morto, mas não necessariamente do percipiente vivo, e assim por diante. Assim, não perdendo totalmente de vista as questões levantadas no capítulo anterior, quando explorei a teoria da alucinação, apresentarei outros tipos de evidência da imortalidade. A teoria da alucinação foi suplementada com propostas de que, em numerosos casos, a ocorrência de alucinação é suprida pela própria pez do percipiente. Sem esta pressuposição, a teoria não poderia explicar as alucinações verídicas que listei no capítulo anterior, a menos que se achem bases para dizer que elas jamais ocorrem, o que me parece indefensável, pelas razões que esbocei no capítulo 1. O resultado, como espero em breve ilustrar, é que a teoria da alucinação é forçada a postular a ocorrência de uma pez de extraordinária complexidade. De fato, nada mais é que nossa velha amiga, ou inimiga, a teoria da superpez, sob um novo disfarce. O seguir, usarei os termos teoria da alucinação ou hipótese da superpez como mais ou menos equivalentes. O que se pode chamar a forma forte da hipótese da superpez, a forma contra a qual dirigi muitos de meus argumentos em partes anteriores deste livro, invoca clarividência ou telepatia com pessoas vivas. Isto envolveria dizer, no atual contexto, que os percipientes das aparições verídicas obtêm todas as suas informações por clarividência ou por telepatia com os vivos. Também é possível enfocar uma forma fraca da superpez, que admite a possibilidade de telepatia com os que se foram. A teoria do eclipsamento, que discuti nos capítulos 8 e 9, de fato foi uma teoria desta espécie. Aplicada a alucinações verídicas, a forma fraca da superpez nos permitiria dizer que a informação que os percipientes incorporam às suas alucinações pode, por vezes, vir por telepatia com os mortos. Argumentarei, com especial referência a 3 classes de aparição, que as formas forte e fraca da superpez são igualmente insustentáveis. As 3 classes de aparições são: 1. Certos casos de aparições post-mortem com propósito. 2. Aparições percebidas coletivamente, com especial referência a um exemplo post-mortem. 3. Assombrações, de novo com especial referência a um exemplo post-mortem.
Aparições post-mortem, exibindo o propósito. A primeira classe de casos que discutirei consiste de aparições post-mortem que fornecem informação antes desconhecida do percipiente, e a transmite, talvez de maneira característica, visando um objetivo preferido pelo morto, mas não acolhido conscientemente pelo percipiente. Tais casos forçariam a forma forte da superpes com alucinação, pois sugerem que o conteúdo da experiência, de algum modo, foi imposto ao percipiente por um agente exterior. Tentemos a forma forte da superpes sobre a seguinte série de casos resumidos. A. Um rapaz é proprietário de uma balsa, com a qual ajuda a sustentar sua família. O motor sempre quebra. O rapaz passa uma noite em claro, cheio de preocupação. Seu recém-falecido pai chega através da porta fechada do quarto. Conversam sobre o motor, e o pai aconselha-o corretamente sobre o conserto. Aqui, se poderia simplesmente supor que, no fundo, o rapaz já sabia a resposta e, por obscuras razões psicológicas, ele achou um caminho para a consciência na forma de uma alucinação. B. Um homem, que tivera outras visões, vê um espírito elevado ou angelical, de identidade desconhecida, que lhe diz que sua irmã está passando necessidades, e que ele deverá enviar-lhe uma certa soma em dinheiro. Ele obedece, e depois descobre que naquele momento ela estava em grandes dificuldades, e rezando pedindo ajuda. Aqui, poder-se-ia propor que o percipiente soube, por pes, da dificuldade de sua irmã, que ele naturalmente desejaria aliviar. Seus dotes psicológicos eram tais que a pes, ao invés de tomar um caminho direto, uma intuição, ou um chamado com a voz de sua irmã, revestiu-se como a visita de um ser espiritual. C. O Sr. J. P. Chaffin, cujo pai morrera 4 anos antes, sonhou, em numerosas ocasiões, que seu pai aparecia à sua cabeceira. Na última ocasião, seu pai está vestindo seu velho casaco preto, e mostra-lhe o bolso, dizendo: vai achar meu testamento no bolso de meu sobretudo. O percipiente não foi claro se isto foi um sonho ou uma aparição em estado de vigília. De fato, há numerosos casos em que um se transformou no outro. O Sr. Chaffin vai revistar o bolso do casaco, e acha lá um rolo de papel que revela a localização de um segundo testamento, até então insuspeitado. Com este caso, a hipótese de pes deve se deslocar para a superpes. Teríamos de dizer que o Sr. J. P. Chaffin soube por pes não só que havia uma pista sobre onde estava o testamento, como também que havia um testamento. Isto envolve ler o que estava escrito no papel enrolado no bolso do sobretudo, tarefa exigindo pes de um grau sem paralelo em qualquer investigação experimental. Por obscuras razões psicológicas, sua mente inconsciente revestiu a informação como se estivesse vindo de seu falecido pai. D. Um oficial da Marinha, Tenente H., e sua esposa tinham se mudado para uma nova residência que compartilhavam com outra família, os G. A hipótese da pes agora tem de tornar-se a da superpes. Poder-se-ia supor que os pensamentos da senhora G dirigiam-se muito a seu falecido pai. O tenente H, telepaticamente, lê esses pensamentos e exterioriza a informação na forma de uma figura alucinatória do velho. Mas há numerosos problemas. Será que faz sentido a ideia de que alguém pode telepaticamente ler ou perceber eventos na mente de outrem, quando não faz sentido falar em ler ou perceber estes sob qualquer forma de percepção sensorial? Ademais, a pes que está sendo aqui postulada é de um nível notável, e foi exercida por uma pessoa que não teve qualquer outra experiência semelhante para enfraquecer seu ceticismo. E o comportamento dos cães? Ficaram excitados antes do tenente H ver o vulto em primeiro lugar, e não poderiam ter se assustado com o tenente. Podemos supor que os dois leram a mente da senhora G naquele momento. Por fim, a questão da motivação. Na maioria, mas não em todos os casos de pes espontânea,
pode-se supor que o percipiente desejava receber a informação que lhe é fornecida, e, por vezes, o agente telepático poderia desejar transmiti-la. Nesse caso, porém, o tenente H não tinha motivo para desejar qualquer informação sobre o pai da senhora G, nem a senhora G tinha nenhum motivo para querer que ele a recebesse. E, a senhora P, uma senhora que tivera antes uma alucinação, porém, não verídica, está na cama e quer alimentar seu bebê. Uma lamparina está acesa. De repente, ela vê um homem alto, de uniforme da marinha, ao pé da cama. Ela desperta o marido, que também vê o vulto. Ele fala ao marido em tom reprovador. Este salta da cama. O vulto se afasta, bloqueando momentaneamente a luz da lamparina, e desaparece através da parede. O Sr. P diz a ela que a aparição era de seu pai, morto há 14 anos. Depois ela soube que seu marido foi prevenido por esta visão para não aceitar conselhos financeiros que se mostrariam ruinosos. Segundo a Super P's, teríamos de observar o caso da seguinte forma: o Sr. P estivera divagando sobre seu pai, de há muito morto, pensando sobre o que lhe diria de suas dificuldades financeiras, etc. Não há evidência disso, mas poderíamos supor que ele estivera ruminando subconscientemente. A senhora peleu a mente de seu marido e construiu, a partir daí, uma alucinação de seu pai de pé, em certo lugar. Quando ela acordou o Sr. P, ele, telepaticamente, captou a visão dela e exteriorizou uma alucinação correspondente. O propósito aparentemente manifestado pelo fantasma, reprovar o Sr. P, era do próprio Sr. P. No fundo de seu coração ele queria cessar o curso do empreendimento no qual estava se envolvendo, mas sua psicologia era tal que o melhor que pôde fazer foi fabricar a alucinação de seu falecido pai. Que o Sr. e a Sra. P só nesta ocasião tenham exibido uma pez recíproca tão extensa, pode ser explicado pelo fato de que preocupações facilitam pez. Dentre todas as explicações possíveis, essa seria uma delas. Não pode ser negado, acho, que a explicação desses casos pela Super P's, especialmente C, D e I, é improvisada e rebuscada ao extremo. De fato, uma pessoa com os pés no chão não daria apoio a essa hipótese com argumentos tão tortuosos ou propostas menos abertas a uma verificação direta. É igualmente difícil provar que a Super P's está errada. Não sabemos os limites da pez, se é que há, ou da inventividade dramática da mente inconsciente. Mas não é obviamente mais simples supor que, em cada um desses casos, operava um ou outro agente, a ser identificado com uma porção sobrevivente de um ser humano outrora encarnado, que de algum modo conformou a experiência do percipiente, ou dos percipientes, de acordo com o seu conhecimento subsistente a seus propósitos. Assim, evitaríamos suposições tão bizarras de que pessoas, até então sem nenhum dom psíquico, possam subitamente desenvolver pez comparável, se não excedendo, as mais notáveis que foram demonstradas experimentalmente, que duas pessoas, sem qualquer desejo consciente de fazer qualquer coisa assim, num nível inconsciente, unam-se telepaticamente e elaborem os detalhes de um vulto alucinatório que ambos verão, que animais, até certo ponto, possam compartilhar deste processo, que a informação assim adquirida possa ser estabelecida por processos desconhecidos, presumivelmente inconscientes e apresentados à mente inconsciente, muito indiretamente, na forma de intervenções dramáticas, mas de fato, irrelevantes por parte de pessoas mortas, e que os propósitos promovidos pelos episódios alucinatórios, mesmo que aparentemente mais apropriados à pessoa falecida, são, de fato, os do percipiente vivo ou de alguma outra pessoa viva cuja mente influencia dele telepaticamente. Todas estas proposições, e muitas outras que brotam da teoria da Super P's, no atual estado de nosso conhecimento, não podem ser testadas contra qualquer descoberta atual ou concebível,
E deveríamos ficar de acordo com o princípio pragmático estabelecido no capítulo 1, de que deveríamos, sempre que pudéssemos, evitar esses becos sem saída. O problema é se alguma forma da teoria da imortalidade vai ou não se mostrar mais direta e aberta a testes empíricos do que a hipótese da superpes. Ao mesmo tempo que a imortalidade simplificaria as questões sobre motivação e sobre os tortuosos caminhos tomados por uma suposta pes, isso não nos liberta de postular a pes, por vezes de natureza bem complexa. Pois, de que maneira, fora de um processo que estaria sob o título geral de pes, uma entidade desencarnada se comunicaria com pessoas vivas, duas ou mais, ao mesmo tempo? Temos aqui o que eu chamaria a forma fraca da hipótese da superpes, a que permite telepatia com pessoas mortas. Suponhamos que tentemos aplicar essa versão da teoria ao caso I, anterior. Então teríamos de supor a seguinte teia de relações telepáticas. O pai do Sr. P, falecido, sabe, por contato telepático com seu filho, que este está aceitando um conselho financeiro insensato. Quer evitar a catástrofe e tenta influenciar o filho. Mas, de início, só consegue influenciar a esposa do filho, que nunca o viu. Transmite a ela uma informação telepática, não sobre a imprudência financeira de seu marido, mas informação sobre seu próprio aspecto, que ela exterioriza como alucinação. Assustada, ela acorda o marido. Ele também capta a influência telepática do Sr. P, e também a exterioriza como alucinação. Quer porque o senhor e a senhora P estivessem em relação telepática um com o outro, que porque o Sr. P pai seja um transmissor telepático de grande habilidade e poder, as duas alucinações dele e dela, são tornadas coincidentes quanto a lugar, roupa, fala, movimentos e desaparição, não saem de sincronia entre elas. Claro que seria possível, do ponto de vista da teoria da superpes fraca, analisar a suposta rede de relações telepáticas neste caso, de várias outras maneiras. Mas não creio que nenhuma delas poderia ser apreciavelmente mais simples que a que adotei. E a que adotei envolve postular telepatia bem detalhada e complexa, para a qual nenhuma investigação forneceria o mais remoto paralelo. A forma fraca das hipóteses da superpes é aqui escassamente mais simples que a forte. Aparições percebidas coletivamente. A percepção coletiva não é incomum, e pode ocorrer com aparições de todas as classes, crises, post-mortem, visuais, auditivas, etc. Já citei um caso de aparição post-mortem percebida coletivamente. Eis aqui extratos das declarações das testemunhas. Duas garotas estão passando uma noite numa casa de fazenda de Lincolnshire, cerca de 20 anos antes da época em que isto foi escrito. Retiramo-nos para descansar, na hora habitual do pessoal da fazenda. Dormimos numa cama antiga de 4 colunas, a cerca de 1 metro da parede. No centro da parede, ao lado da cama, havia um armário. Estávamos na cama, havia meia hora, quando olhei para a porta do armário. Vi uma velha baixinha e enrugada, com uma touca de renda na cabeça, um lenço branco no pescoço, e um avental branco, como se estivesse sentada com as mãos no colo. Parecia quase uma pintura sobre a porta, parecia viva. Sobressaltei-me, e disse à senhorita Cutie, viu alguma coisa? E sua resposta foi a mesma, viu alguma coisa? Contei-lhe o que vira, e a senhorita Cutie via exatamente o mesmo que eu. Nosso repouso ficou perturbado pelo resto da noite. Ao contarmos nossa história na manhã seguinte, evidenciou-se exata semelhança com a mãe do fazendeiro, que vivera ali antes dele, e morrera, naquele quarto. S. Moore. A outra testemunha, senhorita Ellen Cutie, dá maiores detalhes do quarto e das circunstâncias do ambiente. Seu relato do que viu é o seguinte. De pé contra a parede vi uma velhinha com um lenço de musselina branca muito bem arranjado sobre seus ombros, uma touca branca bordada,
ajustando-se à volta de um rosto suave e calmo, braços cruzados, e um avental do mesmo material do lenço. É muito tentador dizer deste caso, e de outros análogos, se duas ou mais pessoas, e casos com mais de dois percipientes não são desconhecidos, veem simultaneamente a mesma coisa no mesmo lugar, então temos a evidência de que a coisa está objetivamente ali. De fato,